Olá, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho nessa parte da aula, nessa aulinha, sobre aquela lei de formação, aquela regrinha que, que monta uma função, tá? A lei de formação é uma parte muito importante de uma função. É ela quem monta qual a aparência que vai ter o gráfico. É de acordo com a lei de formação que a gente define como será o gráfico, tá? Então, vocês precisam prestar muita atenção na lei de formação. Essa lei de formação nada mais é do que aquela regrinha que podia começar como f de x ou como y, que eu falei no primeiro vídeo, tá? Então, vamos ver como é que funciona essas leis de formação. Bom, então, para que vocês entendam melhor, eu trouxe aqui um exercício, um probleminha. Ó, observe a máquina de transformar números. Então, eu tenho aqui uma máquina, uma suposta máquina, né, que transforma números. Então, aqui vai entrar um número, esse número vai passar por todas essas engrenagens e vai sair aqui um outro número, tá? A lei de formação funciona mais ou menos como essa máquina. A diferença é que a gente não fica desenhando uma máquina, nem colocando um número aqui para sair outro aqui. A gente faz uma conta. Essa conta é o que transforma esse número, tá? Então, para cada esposa, eu vou fazer essa conta e eu vou encontrar um respectivo marido, tá bom? Então, vamos lá. O exercício vai dar alguns casos, alguns números para a gente colocar aqui dentro da nossa máquina e a gente vai ter que descobrir qual é o valor que vai sair, tá bom? Na verdade, é como se o número tivesse entrado e saído e a gente não soubesse qual é a conta que foi feita. Essa conta, o exercício quer que a gente descubra, tá? Então vamos lá, ó. Olha a tabelinha. Entrou o número 2, saiu o número 4. Entrou o número 3, saiu o número 6. Entrou o número 4, vai sair que número dessa máquina? Muito bem, eu acredito que vocês já pensaram no resultado, vai sair o número 8, tá? E para que saia o número 10, que número eu tenho que colocar aqui na entrada da máquina? O número 5, tá bom? Bom, então, nós completamos uma tabela. Nós já sabemos que entra um número, sai o dobro desse número. Entra um número, sai o dobro. Entra um número, sai o dobro. Mas como que a gente vai escrever essa regra? Como que a gente vai fazer para escrever essa regrinha, essa lei de formação? Bom, simples. Se eu chamar de x o número que está entrando, ou seja, o número que está entrando seria a minha menina, a filhinha do rei. E o número que está saindo seria o marido, o suposto marido dela. Então, eu vou chamar de x o número que está entrando e de y o número que está saindo, ou seja, o marido. Ô, Pro, eu poderia colocar f de x aqui? Sim, também poderia, tá? Tanto faz, ou y ou f de x. Então, o que acontece? Está entrando o número 2, está saindo o número 4. Ou seja, para a menina número 2, o respectivo marido será o número 4. Então, qual foi a regra desse casamento? A regrinha desse casamento foi: o marido é igual ao dobro da menina, 2 vezes x, tá? Então, para eu calcular o valor do marido dessa menina, eu preciso fazer a menina vezes 2.
2 vezes 2 dá 4, que é o valor do marido, tá? Aqui, para a menina igual a 3, para encontrar o seu marido, eu teria que fazer 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o marido da menina 3. Ou seja, entra esses valores, saem esses valores da máquina. Mas que conta que foi feita aqui dentro da máquina para sair esses valores? Foi feita essa conta aqui, tá bom? A gente chama a menina, o valor de x, sempre de variável independente. Por que variável independente, Pro? Porque eu posso escolher qualquer valor para x aqui, ó. Se eu quisesse colocar aqui na entrada da máquina o número 55, eu poderia. Eu colocaria o número 55 aqui, ele passaria por dentro da máquina, faria essa conta e eu encontraria qual é o seu marido, que seria o 110, tá? Então, esse valor aqui, o valor de x, a gente chama de variável independente, porque eu posso escolher qualquer valor para substituir o x. Já o y, a gente chama de variável dependente. Por que variável dependente? Porque ela depende esse resultado aqui sempre depende do valor que a gente escolheu para x, tá? Então, lembrem-se sempre, o x, ou seja, a menina, a filha do rei, vai ser a variável independente e os maridos serão as variáveis dependentes, tá bom? Segundo exemplo, usando a mesma máquina de transformar números. Então, temos aqui a mesma máquina. Ele vai dar de novo alguns valores e quer de novo que a gente descubra qual é o segredo dentro dessa máquina. Qual é a continha que essa máquina está fazendo? Então, olha só. Agora mudou um pouquinho. O valor de x é o menos 3. O valor do resultado da conta é 9. O valor de de x é menos 5. Ele quer que a gente descubra qual o resultado da conta. Mas antes de descobrir esse, vamos para o próximo que está pronto. Ó. O valor de x é menos 7. O valor do resultado da conta, o valor do y, é 49. Que conta será que está sendo feita aqui? Está sendo feita a conta de potenciação. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Menos 7 elevado ao quadrado dá 49. Então, automaticamente, qual vai ser o marido do menos 5? Menos 5 elevado ao quadrado. Fica menos 5 vezes menos 5, que vai dar 25. E quanto é menos 9 elevado ao quadrado? Menos 9 vezes menos 9, 81, tá? Então, qual é a regra? Qual é a lei de formação que está dentro dessa máquina? A regra é o marido é igual a x ao quadrado. Então, reparem, agora eu usei o f de x. Então, tanto faz eu usar o y ou o f de x? Tanto faz. Vocês, inclusive, têm que usar os dois, que é para aprender bastante, que é para entender, decorar que eu posso usar os dois e não muda nada na minha conta, tá bom? Então, agora o marido vai ser x ao quadrado, o valor da menina ao quadrado, tá bom? Mais uma vez, o x é a variável independente e o f de x vai ser a variável dependente, tá
bom? Não muda nada só porque eu estou usando outra representação para o conjunto imagem aqui. Não muda nada, tá? Para o marido, ok? Então, vamos para mais um exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso, o exemplo de um trem-bala. Um trem-bala que percorre 600 quilômetros em 1 hora, tá? Então, reparem aqui num detalhe, ó. Esse trem-bala, em 1 hora, ele percorre 600 quilômetros. Em 1 hora e meia, ele vai percorrer 900 quilômetros. Em 2 horas, ele vai percorrer 1.200 quilômetros. Em 2 horas e meia, ele vai percorrer 1.500 quilômetros, tá? Bom, então vamos ver como fica a relação entre essas duas grandezas. Então, olha só, para a gente conseguir relacionar essas grandezas, a gente vai representar o tempo que ele gasta com a letrinha T e a distância que ele percorreu com a letrinha D de dado. Ou seja, gente, eu não preciso ficar usando sempre o X e o Y. Nesse caso desse exemplo aqui, eu vou usar o T e o D. E tudo bem, não tem problema algum, tá? Bom, e aí como que vai ficar a lei de formação? Como é que vai ficar a regrinha dessa função aqui? Simples, ó. A distância que ele percorre vai ser igual a 600 quilômetros vezes o tempo que ele percorreu. Se for 1 hora, vai dar 600. Se for 2 horas, vai dar 2 vezes 600, 1.200. Se for 3 horas, vai dar 3 vezes 600, 1.800. E assim por diante, tá? Então, na lei de formação, eu não preciso escrever a palavra distância e escrever a palavra tempo. Eu posso usar as letrinhas que foram que o exercício estipulou para que fosse, no lugar da palavra tempo, a gente usasse a letrinha T de tatu, e no lugar da palavra distância, a gente usasse a letrinha D de dado, tá? Então, a minha lei de formação final ficaria distância D igual a 600 vezes T, tá bom? Bom, e agora, quais são as variáveis independentes e dependentes? Continua a mesma coisa. A variável independente agora é o T, que é a variável que está no lugar do X, e a variável dependente é o T, que é a variável que está no lugar do Y, tá? Então, agora a minha esposa é o T, o meu marido é o D. Então, se o trem-bala viajar por 5 horas, eu vou percorrer uma quantidade de distância, uma quantidade de quilômetros. Se o trem-bala percorrer 1 hora e 20 minutos, a minha distância vai ser outra, totalmente diferente. Então, conforme eu for mudando o tempo que o trem-bala vai passar viajando, a minha distância percorrida também vai mudar, tá? Outro exemplo. Para as situações abaixo, indique a lei de formação que relaciona as grandezas. Então, ó, no primeiro caso, o preço, que a gente vai chamar de Y, que será pago pela quantidade de canetas, que a gente vai chamar de X, se cada caneta custa R$2. Então, a lei de formação vai ficar Y, que é o que a gente vai pagar, é igual a R$2 vezes o número de canetas que eu quero comprar. Então, se eu quero comprar 3 canetas,
eu vou fazer 3 vezes 2, que vai dar 6. Se eu quero comprar 15 canetas, eu vou fazer 15 vezes 2, que vai dar 30. E assim por diante, tá? Então, aqui, a variável independente é o número de canetas que eu vou comprar e a variável dependente é o valor que eu vou pagar. Se eu comprar mais canetas, eu vou pagar mais caro. Se eu comprar menos canetas, eu vou pagar mais barato, tá? Próxima situação. O preço, que a gente vai representar com a letrinha P, o preço da corrida de um táxi. Se for cobrada uma taxa fixa de R$5, que é o que a gente chama de bandeirada. Então, eu chamei o táxi, ele chegou na porta da minha casa, pronto, eu já tenho que pagar R$5. Isso é o que a gente chama de bandeirada. Agora, e mais 60 centavos por quilômetro que o carro rodar comigo lá dentro. Então, vamos supor que eu chamei o táxi, eu vou pegar o carro aqui e eu vou andar 1 quilômetro só dentro do táxi. Eu vou ter que pagar R$5 de taxa de bandeirada, e mais 60 centavos porque eu andei 1 quilômetro só dentro do táxi, tá? A cada quilômetro que eu quiser aumentar aí, eu vou pagando 60 centavos. Então, como que vai ficar essa lei de formação? O preço total que eu vou pagar vai ser igual a R$5, que é o valor da bandeirada, eu vou ter que pagar ela de qualquer jeito, mais 60 centavos vezes cada quilômetro que eu percorrer. Então, se eu percorrer 4 quilômetros, eu vou ter que fazer 4 vezes 60 centavos, o resultado que der mais R$5, aí eu descubro quanto que eu vou ter que pagar para o taxista, tá bom? Então, a lei de formação dessa situação aqui fica assim, ok? Próximo exemplo. João Pedro trabalha em uma loja de shopping e recebe mensalmente um salário fixo, mais uma comissão de 10% sobre o total de vendas que realizou no mês. Esse estilo de pagamento para vendedor é muito comum, tá? O vendedor, ele normalmente recebe de acordo com as vendas que ele fez. Se ele vendeu mais, ele recebe mais. Se ele vendeu menos, ele recebe menos. Então, tem aqui um gráfico com o total de vendas do primeiro semestre do ano, tá? As vendas do João Pedro. Com certeza esse gráfico não é desse ano, né? Porque de março para frente, provavelmente não vendeu nada. Bom, então vamos lá. Então, esse é o total de vendas. Em janeiro, se a gente for observar aqui, ó, ele vendeu R$5.000 do produto que ele vende. Em fevereiro, ele vendeu 3.000. Em março, ele vendeu 4.500. Está bem no meio entre o 4.000 e os 5.000. E assim por diante, tá? Então, vamos ver qual é a pergunta. Considerando que o salário fixo de João é R$800, então, todo mês, todos esses meses aqui, ele recebeu R$800 e mais 10% em cima dessas vendas, tá? Então, ele quer saber quanto que o João Pedro recebeu no mês de janeiro. Então, só lembrando, em janeiro, o João Pedro vendeu R$5.000, tá? O total de vendas dele foi R$5.000. Então, vamos lá, a gente vai ter que fazer a conta. R$800, que é o valor fixo, mais 10% de comissão em cima do que ele vendeu.
No caso de janeiro, ele vendeu 5.000 reais. Então, olha só, a gente vai ter que fazer a famosa regrinha de 3. Então, o valor que ele vendeu, 5.000, 5.000 representa 100% do valor. Quanto vai representar 10% do valor? Multiplica em cruz, e aí vamos lá. X vezes 100, 100x, 5.000 vezes 10. 100x é igual a 50.000. Passa o 100 dividindo, x é igual a 50.000 dividido por 100. Simplificando essa fração, nós chegamos ao valor de que o João Pedro, no mês de janeiro, ganhou R$ 500 de comissão. Então, ele vai receber 500 mais os 800 que já eram fixo dele. Então, no final, o salário dele vai ficar de R$ 1.300 no mês de janeiro, tá bom? Próximo exemplo. Para alugar um carro, uma empresa cobra R$ 60 por dia e mais um adicional de 50 centavos por quilômetro que o carro rodar. Então, vamos responder. Qual o valor que se pagou em cada uma das diárias listadas acima? Então, vamos ver. Listadas a seguir, perdão. Ele quer considerar, o exercício está considerando que a pessoa alugou o carro e rodou 50 quilômetros. Então, a gente vai fazer a conta. R$ 60 para o dia todo, mais 50 centavos para cada quilômetro que o carro rodou. Então, vamos lá. 50 centavos vezes 50 quilômetros vai dar R$ 25. Então, vamos ter que somar depois. R$ 60 que era da diária, mais R$ 25 que foi pelos quilômetros rodados. Então, o total do aluguel do carro vai ser R$ 85. Então, a empresa vai gastar R$ 85 com o aluguel desse carro, tá bom? Bom, agora sim, agora é a vez de vocês. Então, pratiquem essas leis de formação, tanto pratiquem a escrita dela, como nós fizemos alguns exemplos, quanto pratiquem o cálculo, como é o caso desses dois últimos probleminhas que eu acabei de fazer com vocês, do carro de aluguel e do salário do João Pedro, tá? Nesses dois últimos probleminhas, nós só calculamos, nós não, nós não fizemos a lei de formação. Poderíamos ter feito, mas não fizemos. Nós só fizemos o cálculo. Então, é tão importante, é muito importante, tanto vocês escreverem a lei de formação, quanto vocês calcularem como a gente fez com esses dois últimos problemas, tá bom? Beijos e até a próxima aula!